Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem no Brasil 29 milhões de domicílios com cães e 11 milhões com gatos. Mas quantos desses animais recebem tratamento de cuidado e carinho, hein? Muitos, infelizmente, são maltratados. Navegando pelas redes sociais, podemos encontrar muitas cenas de maus tratos contra animais. As pessoas agem com tanta naturalidade que nem parece que estão cometendo crimes. Este homem passeia tranquilamente com a família com um pau na mão, e basta um cachorro surgir no canto direito do vídeo para que ele mate às pauladas o pet e vá embora como se nada tivesse acontecido. No interior de Goiás, este outro homem passeia puxando um cavalo amarrado à traseira da caminhonete pelas ruas da cidade. Em um certo momento, o animal chega a se desequilibrar por causa da intensidade da aceleração. Com o objetivo de frear os maus tratos contra animais, o presidente Jair Bolsonaro sancionou em setembro do ano passado a Lei 1095 de 2019, que aumenta a punição para quem praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime. Ai, gente, eu não gosto nem de ver essas cenas, viu? Um absurdo mesmo. Olha, agora, como define o texto, a prática de abuso e maus tratos a animais será punida com pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e a proibição de guarda. Atualmente, o crime de maus tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e a pena prévia de 3 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. A lei sancionada também prevê punição a estabelecimentos comerciais e rurais que facilitarem o crime contra animais. É assunto importante, a gente continua falando sobre isso, porque diariamente vemos notícias de maus tratos de animais nas mídias, né? Como a gente acabou de ver na reportagem. Uma realidade que nos alerta e nos faz refletir sobre a importância desses animaizinhos nas nossas vidas e o quanto eles precisam de cuidados no dia a dia. Vamos falar então um pouco mais sobre esse assunto com a presidente da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da OAB Goiás, Pauliane Rodrigues. Bom dia, Pauliane. A gente, infelizmente, começamos essa nossa conversa com cenas tristes, né? Lamentáveis. Como a Marina disse, é até ruim de ver. Queria que você começasse a nossa conversa explicando como é o trabalho dessa comissão, como é o trabalho que vocês desenvolvem lá. Hoje a gente tem um trabalho mais de conscientização sobre os crimes de maus tratos aos animais, né? Mostrando essa penalidade, a gente luta para que os animais tenham direitos e que seus direitos sejam respeitados. A gente também trabalha em parceria com ONGs, né? Buscando realmente a conscientização que os animais têm sentimentos. Né? O que nos diferencia dos animais? Os animais sentem dor e sofrimento igual nós humanos, mas nós humanos, né, raciocinamos. Essa é a única diferença, né? É o raciocínio lógico, porque os animais raciocinam. Então, assim, foi comprovado, a gente não está falando aqui nada que seja da nossa cabeça, mas foi comprovado que os animais são seres sencientes. O que seria isso? Né? Em 2012, um grupo de cientistas se reuniram e comprovaram a senciência animal, que é a capacidade do animal de sentir. Então, o animal ele sente dor, sofrimento, tristeza igual ao humano. Então, é nossa obrigação cuidar para que esses animais tenham seus direitos respeitados. Então, a gente trabalha dessa forma, conscientizando, buscando projetos de leis favoráveis aos animais. Né? Essa lei nova, que foi a Lei Sanção, foi uma luta de comissões do Brasil inteiro de proteção aos animais, de protetores, buscando realmente que essas pessoas que praticam maus tratos sejam punidas. Que bom que existem esses trabalhos, né? Pauliane, agora, depois da pandemia, vocês sentiram aí um aumento de maus tratos a animais? E se sim, por quê? Bom, a gente sentiu um aumento de abandono, a adoção no começo foi bastante. As pessoas, eu acho que buscando uma companhia, adotaram bastante animais e depois de um certo período, né, o que é compreensível porque as pessoas não têm consciência que o animal é um ser que sente, que a partir daquele momento que a gente leva esse animal para nossa casa, a gente tem que ter responsabilidade com esses animais.
Hoje, a falta de planejamento para ter um animal é a principal causa de abandono e maus tratos aos animais. As pessoas vão lá, veem os filhotinhos aí, agem por impulso, achando aquilo tão bonitinho, fofinho, e eu acho que se esquecem que o animal é igual a uma criança, que ele precisa de cuidados, ele precisa de afeto. E o que acontece? É que aquele animal começa a destruir a casa, começa a destruir os objetos e as pessoas, sem ter nenhum planejamento, começam a abandonar. Então, a gente sentiu, sim, que não só no período da pandemia teve bastante adoção, né? E aí, a partir do momento que as pessoas voltaram para a sua rotina, começaram os abandonos novamente, infelizmente. Então, é falta realmente de conscientizar, das pessoas terem esse conhecimento que o animal é um ser que sente. Como denunciar, Pauliane, uma situação de maus tratos? Onde que a gente vai? Bom, lembrando, gente, que hoje a nossa penalidade para quem pratica maus tratos contra cães e gatos, ela aumentou significativamente. Hoje, a penalidade é de 2 a 5 anos para quem for pego na prática de maus tratos. Eu sempre falo para quem for fazer essa denúncia, ela filmar, fotografar e ela também vai servir de base naquele processo, porque hoje existe um processo penal tramitando. Antes, o que acontecia? Eu vou só explicar o antes por hoje. Antes era TCO, que era um termo circunstanciado de ocorrência. Aquela pessoa que era pega na prática dos maus tratos, ela assinava um termo na delegacia e era liberada logo em seguida. A penalidade para aquela pessoa era de 3 meses a 1 ano, né? Então, a pessoa não chegava nem a responder um processo, porque ela fazia transação penal com o Ministério Público. Hoje, não. Hoje, quem for pego praticando maus tratos, ele é preso em flagrante. Ele é liberado só após a audiência de custódia com o juiz e vai estabelecer uma multa e a pessoa perde a guarda daquele animal. Então, eu sempre peço para as pessoas que estão presenciando maus tratos, eu acho que primeiro é tentar conversar, porque às vezes a pessoa, não sabe do que está fazendo com aquele animal, às vezes por falta de informação. A gente prega muito isso porque é cultural os maus tratos aos animais. As pessoas achavam que o animal era máquina, né? Ninguém sabia que o animal sente. Então, agora a gente não é mais a geração que pode se esconder atrás dessa falsa informação. O animal sente igual a gente. Então, a pessoa que pegar alguém fazendo a prática dos maus tratos e conversar, orientar essa pessoa, se não resolver, fazer a denúncia na Delegacia do Meio Ambiente, que é a DEMA aqui em Goiás. Mas qualquer delegacia tem que registrar o boletim de ocorrência. Então, se você quer ir do interior, presenciou uma cena de maus tratos, procure a delegacia mais próxima e faça um boletim de ocorrência. Pauliane, eu queria saber de você, você disse aí, né, sobre as denúncias, quando a gente estiver presenciando, né, algum ato assim. Eu queria que você falasse para a gente quais os atos são considerados crime realmente, né? As agressões, o abandono, por exemplo, é também considerado crime. Aquela reportagem que a gente viu ali no comecinho, a gente viu ali uma caminhonete puxando um cavalo, né? De repente a pessoa nem sabe que aquilo é crime também. Fala pra gente aí o que é considerado crime, que a pessoa pode realmente ser punida. Bom, se a gente fosse catalogar hoje as formas de maus tratos e crueldade contra os animais, seriam mais de 400. Então não daria para a gente falar todas. Por isso que nossa lei, ela fala praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar. Aí vem lá, animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Essa lei, ela vale para todos os animais. O acréscimo que teve, que é o artigo 1º-A, vale só para cães e gatos. O que seria considerado maus tratos? Espancamento, deixar o animal sem alimentação, o animal ficar trancado em ambiente muito pequeno, o animal ficar sem alimento, né, sem água, sem comida, né? Então, assim, são várias as formas de maus tratos aos animais. Então, assim, essas são as mais importantes que a gente fala. E o abandono é uma prática de maus tratos, infelizmente. E as pessoas precisam muito, gente, tomar consciência. Ninguém te obrigou a ter um animal. Ninguém enfiou uma arma na sua cabeça e falou assim, você vai ter um cachorro, você vai ter um gato. Então, as pessoas realmente pensarem antes de ter. Porque a partir do momento que elas têm, elas são responsáveis. E hoje a gente tem uma lei muito rígida que pune quem for pego praticando maus tratos. O abandono, né, que é uma terrível forma de maus tratos, que para mim é a pior,
é também crime, é punível de 2 a 5 anos. Quando uma pessoa ela não pode mais manter o animal, para ela não abandonar, o que ela deve fazer com esse animal? Bom, gente, isso é um assunto muito sério, né? Que eu até falo que as pessoas precisam realmente parar para pensar. Antes de eu ter um animal na minha casa, eu tenho condição financeira de ter? Esse animal ele vai viver de 10 a 15 anos. Daqui 10 a 15 anos, se eu me divorciar, se eu perder o emprego, esse animal vai fazer parte da minha vida? Né? Infelizmente, as pessoas não se fazem essas perguntas. Esse animal, quando ele é filhote, ele vai estragar a sua casa. Eu estou passando por isso, eu adotei 2 filhotes na quarentena. E assim, eles são terríveis, destrói tudo. Mas foi uma coisa que eu quis. Né? Eu não vou passar esse problema para frente, que o problema é meu e eu sei que vai melhorar. Então, mesmo se a pessoa pensou isso tudo, aconteceu uma catástrofe, na verdade é o que eu falo, né? Ninguém abandona filho, né? E ninguém liga para ninguém e fala assim, olha, eu tô mudando de casa e não cabe um carro, você quer? E por que que o animal tem que ser considerado um objeto ainda, né? Que as pessoas ainda têm essa mentalidade. Mas se aconteceu alguma catástrofe e a pessoa não ter como ter esse animal, gente, falando aqui que não existe ONG que resgate animal. Não existe pessoa que pegue animal e o poder público é totalmente omisso. Então, quem faz esse trabalho de pegar o animal são protetores, são pessoas que fazem por amor, que não recebem nada em troca. Então, lembrando disso, eu não posso ter o animal. Peguei, mas não posso cuidar. Eu sempre falo, compartilhar na rede social, né, mostrando as características desse animal e fazer a adoção responsável. A gente precisa muito trabalhar com posse responsável, né? Para as pessoas terem consciência que o animal é um ser ciente e ele também é um membro de família, né? Ninguém vai abandonar um filho porque vai mudar. Então, as pessoas também precisam urgente começar a pensar dessa maneira com os animais. Com toda certeza. Pauliane, agora o que você pode destacar aí pra gente como uma cena inesquecível em todos esses anos aí, tempo de trabalho nessa área? É uma cena horrível, né? Foi a minha primeira atuação como presidente da comissão. Foi um canil clandestino. Os animais, eles não tinham comida, não tinham água, estavam todos amontoados, eu até arrepio na hora que eu lembro, porque foi uma cena muito ruim. Eles estavam todos amontoados num local, sem água, sem comida, a pelagem toda embolada, porque são normalmente animais de raça. Tinha vários pugs, os pugs todos com carrapato. Então, as pessoas não veem isso antes de comprar um animal. A gente até prega muito para as pessoas não comprarem, sabe? A venda de animais, assim, trata o animal como objeto. O animal não é objeto, né? A gente tem que começar a mudar essa mentalidade. Você quer ter um animal, adote. Vá até alguma ONG, algum protetor, ajude os animais, né? E também lembrando que cada um pode fazer sua parte. A gente está até assim, né? Vamos falar de uma coisa boa, a gente está numa campanha de arrecadação de ração, né? Tentando ajudar essas pessoas que fazem um trabalho brilhante, que são os protetores, são as ONGs, são os abrigos. Então, como elas são totalmente omissas pelo poder público, a gente busca, né, levar um pouquinho de dignidade para cada animalzinho que está ali. Então, a gente pede, né, para quem puder nos ajudar, né, falando de uma coisa boa, porque coisa ruim tem demais, gente, é espancamento, eu recebo vídeo direto de animal sendo torturado, né, as pessoas espancam, sim, cortam um pedaço de bicho. Eu não queria nem falar aqui, porque assim, são cenas tão horríveis que me dá vontade de chorar. E, infelizmente, a maldade humana é uma coisa terrível. Então, a gente, assim, buscando sempre levar essa conscientização, mas para um lado positivo, de cada um poder fazer sua parte. A gente começou uma campanha de arrecadação de ração, né, em parceria com uma rede aqui, que é uma rede super grande, que tem também nos municípios de Goiânia, que é a Agropop. Então, quem se interessou em nos ajudar essas pessoas que ajudam, procure a rede Agropop mais próxima e pergunte se ela é participante da nossa campanha de doação de ração. Vai lá e doe qualquer quantia, não precisa comprar na loja, você pode levar se você já tiver em casa, mas doe.
né? Eu falo que o diferencial na luta pelos animais é toda a sociedade, não é só um trabalho meu, um trabalho da comissão, mas é um trabalho de cada um individual, né? Eu acho que nós somos formiguinhas e estamos plantando um pouquinho cada um. Eu falo assim que, infelizmente, né, as pessoas vão ter vergonha da forma que elas trataram seus animais, né, daqui a um tempo. Então, assim, eu acho que cada um hoje que está aqui assistindo, eu sou católica, eu acredito muito que, né, nós não estamos aqui para explorar ninguém, mas estamos aqui como companhia um dos outros. Então, eu acredito que cada um que está assistindo pode fazer um pouquinho pelos animais, né? Começando hoje, nunca fiz, vou fazer. Vou colocar um potinho de ração, um potinho de água na porta da minha casa, né? Vou ver um animalzinho precisando de uma ajuda, se eu tenho como ajudar, por que não? Então, assim, se cada um fizer um pouquinho, ninguém sobrecarrega, né? Lembrando de quem tem animal, castrar seu animal, que também é uma forma de evitar o abandono e os maus tratos. E assim, a gente tem N assuntos, se fosse hoje, para poder falar e compartilhar com vocês. Pauliane, eu acho que é importante também a gente enfatizar a questão da denúncia, né? Nós temos aí as leis agora que vão punir realmente, né? Punem realmente. Eu acho que só com a punição é que essas pessoas que têm o costume, que tem gente que tem até o costume de fazer isso, maus tratos, né? A partir do momento que ela for punida, ela vai pensar duas vezes antes de fazer de novo. Então, para que isso aconteça, nós precisamos das denúncias, né? Eu acho que a nossa responsabilidade como pessoas do bem, pessoas que querem bem aos animais, é realmente estarmos atentos aí e fazer essas denúncias realmente, né? Sim. Hoje, para quem for, né, quem quiser denunciar os maus tratos aos animais, lembrando da prova material, o que seria isso? Né? Tentar fotografar, tirar foto, né, filmar aquela cena para você ter a prova material dos maus tratos. Infelizmente, a gente precisa disso para poder começar ali um processo contra a pessoa, né? Então, procurar qualquer delegacia, tá? Para registrar o boletim de ocorrência. Não conseguiu na delegacia? Procure a ADEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente, né? Tem como fazer essas denúncias por e-mail. Então, assim, eu acho que hoje todos somos responsáveis. A gente não pode mais se esconder achando que não sabia que os animais sentiam. Essa questão das pessoas falarem assim, não, é cultural. Realmente é cultural, né? As pessoas viam os animais como máquinas, não como seres que sentem. Então, assim, a gente precisa urgente de uma mudança de postura das próprias pessoas. Ninguém quer ficar numa cultura onde você sabe que aquele ser está sendo maltratado. E cultura é uma coisa que a gente vai mudando ao longo do tempo, né? A gente vai mudando um pouco o que a gente acha que seria o certo para o que é realmente o certo. Então, assim, eu acho que a mudança de postura de cada um que está aqui assistindo, ela é necessária, né? Pensando que o animal é um ser consciente, um ser que sente. Sem dúvidas, muito obrigado, viu, Pauliane? A gente ficou muito interessado na sua causa. E interessante, Marina, porque enquanto ela estava conversando com a gente estava escutando os cachorros ali, né? Realmente a gente vê esse amor aí. É meus filhinhos aqui, que eu tenho 6 animais em casa. Então, aqui a única humana sou eu e 6 animais. A minha família é meio diferente. Coisa a gente boa. fala hoje, denominado hoje tem uma nova forma de família, que é a família multiespécie. Uma hora a gente pode até falar sobre essa temática, que são pessoas que não têm filhos e optaram por ter animais. Eu sou uma delas. É verdade, eu conheço algumas famílias assim também e são muito felizes, viu? Isso é muito bom. É isso aí, retomando a questão da cultura, né? A gente também deve sempre lembrar que a educação das crianças é fundamental. Muitas pessoas treinam as crianças para acreditarem que os animais são brinquedos. E isso é um grande erro que a gente comete. Obrigado, então, Pauliane Rodrigues, que é presidente da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da OAB Goiás. Obrigado por falar com a gente, viu? Obrigada, gente, pela oportunidade. Eu fico super feliz de participar de uma rede que é católica, né, que é o que eu prego. Então, assim, eu espero que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Algumas pessoas, às vezes, nunca ouviram falar que os animais têm direitos, ou, às vezes, por falta realmente de informação, não sabem disso e agora vão passar a ter outras atitudes. Eu espero isso.
Maravilha, muito obrigada, Pauliane. Um grande abraço para você, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Gente, é muito importante realmente, espero que vocês tenham aí refletido um pouquinho, né, conhecido um pouco mais, né, das leis. Então, vocês viram aí como é importante a denúncia. Todo mundo tem um celular ali, filma, né, filme e vá denunciar realmente, porque é preciso essa prova aí, como a Pauliane explicou pra gente, mas é preciso que a gente denuncie para que essa pessoa seja punida, para que ela não faça novamente, para que ela não continue fazendo isso, né, Wilker? Eu acho que isso que é o mais importante. É isso que é fundamental, né, Marina? E fica o recado também para as pessoas que muitas vezes estão ociosas em casa e aí decidem adotar um animal e depois não sabem o que vai fazer, às vezes não tem paciência. Quantas pessoas não adotam um bichinho de estimação e perdem a paciência com ele porque ele dá trabalho? Gente, animal de estimação, principalmente quando filhote, eles vão dar trabalho. A gente, na hora de adotar, já tem que pensar nisso. Então, se você não tem condição, não tem paciência, não gosta, não pegue na hora que você está se sentindo só, na hora que você está se sentindo ocioso aí na sua casa. Tenha cuidado com o que você faz, porque todos nós somos criaturas do Divino Pai Eterno. É isso mesmo, é verdade.